orações. Que o Senhor da vida possa nos abençoar em mais esse encontro bendito. Gostaríamos de convidar a todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros também da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos vocês que se encontram no chat, nos acompanhando através das transmissões da FIAC, que nesse momento possamos juntos nos unirmos para fazer a oração que dará por iniciados os trabalhos da noite. Peço a vocês que nesse momento vamos nos desconectar do mundo lá de fora e conversarmos com Deus, com o nosso Pai Celestial. Senhor da vida, nesse momento, com muita alegria, estamos mais uma vez reunindo em torno do Teu nome. Suplicamos, Senhor, as bênçãos para o nosso encontro. Que todos os lares aqui representados possam, Senhor, ser envolvidos pelo Teu sagrado amor. Que a Tua paz, Senhor, se faça, envolvendo a todos que sofrem, a todos aqueles que caminham conosco no dia a dia. Ajuda, Senhor, a todos que passam por momentos de aflição no nosso planeta. Que esse momento seja para nós o atendimento espiritual que almejamos. E que possamos, Senhor, ao chegarmos no final do nosso encontro, nos sentirmos felizes, seguros, quem sabe medicados, com a esperança renovada no trabalho que nos compete, na senda da ascensão. Senhor, portanto, que este momento possa se transformar num celeiro de bênçãos para todos que aqui se aportarem, para todos que se vincularem neste material que será disponibilizado para quem se interessar. Que a Tua paz, Jesus, a fragrância do Seu amor possa se espargir aqui, agora e por todo sempre. Sê conosco, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, nesse momento, nós abraçamos a todos os corações que aqui se reúnem para participar de mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje nós vamos dar continuidade às reflexões que temos realizado em torno do romance psicografado por Chico Xavier na década de 50, intitulado Ave Cristo. Nós estamos trabalhando, queridos amigos, naquele instante em que vamos nos deparar com o personagem Quinto Varro, no capítulo 2 da obra, vivendo um momento de profunda dor. Ele, ao adentrar na sua casa, se depara com uma cena que ficaria inesquecível na sua intimidade. A sua esposa Cíntia se encontrava com Opílio Venturo no tálamo nupcial. Ele se depara, portanto, com um instante que se transforma no mais desafiador da sua reencarnação: a traição, a infidelidade. E ele, desesperado, caminha pelas ruas de Roma,
até encontrar o acolhimento, o consolo, advindo dos cristãos que já naquele período deixavam para a humanidade um legado extraordinário de fraternidade, de amizade despretensiosa e, acima de tudo, um convite para a renovação, para a espiritualização. Então, no nosso último encontro, Quinto Varro, diante de Apio Corvino, um cristão gaulês. E, para nós, no tempo e no espaço se transforma num grande benfeitor do Brasil, especialmente dos espíritas, para não dizer dos sofredores, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Então vamos ouvir Apio Corvino orientando Quinto Varro. E a expressão que marcou profundamente o nosso encontro da última semana, nós vamos repetir. Varro, aceitastes o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor? Ou para que te convertas em servidor de Jesus? Oh, sem dúvida, suspirou o rapaz. Se alguma coisa aspiro no mundo, é o ingresso nas fileiras dos escravos do Senhor. Então, meu filho, cogitemos dos desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. E fitando o céu pela janela humilde, deixando perceber que solicitava a inspiração do alto, acrescentou: antes de tudo, não condenes tua mulher. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Poderíamos acaso torcer o sentimento de outra alma, usando a maldade e a violência? Quem de nós estará irrepreensível para castigar? Todavia, como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Ajuizou Varro gravemente. O ancião sorriu e considerou. Acreditas, meu filho? Porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas? Admites, porventura, que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra, com a luz que irradiava de si mesmo, até o derradeiro sacrifício. Achamo-nos no mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa alma que precisamos inflamar no verdadeiro amor. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção do mundo novo pela edificação moral do novo homem. Até agora, a civilização tem mantido a mulher, nossa mãe e nossa irmã, num nível de mercadoria vulgar. Durante milênios, dela fizemos nossa escrava, vendendo-a, explorando-a, apedrejando-a,
ou matando-a, sem que as leis nos considerem passíveis de julgamento. Mas não será ela igualmente um ser humano? Viverá indene de fraquezas iguais às nossas? Por que conferir-lhe tratamento inferior àquele que dispensamos aos cavalos, se dela recebemos a bênção da vida? Em todas as fases do apostolado divino, Jesus dignificou-a, santificando-lhe a missão sublime, recordando-lhe o ensinamento. Será lícito repetir? Quem de nós, em sã consciência, pode atirar a primeira pedra? E fixando significativamente os dois ouvintes, acentuou: o cristianismo, para redimir as criaturas, exige uma vanguarda de espíritos decididos a executar-lhe o plano de ação. No entanto, ponderou o jovem romano algo tímido, poderemos negar que Cíntia esteja em erro? Meu filho, quem ateia fogo ao campo da própria vida, de certo seguirá sobre as chamas do incêndio. Compadece-te dos transviados. Não serão suficientemente infelizes por si mesmos? Olha como que ele despersonaliza. Compadece-te dos transviados. Ele não limita. Compadece-te de Cíntia. E o meu filho? Perguntou Varro com a voz embargada de pranto. Compreendo-te a aflição. O ancião vagueou o olhar lúcido pela sala estreita. Corvino pareceu mostrar um fragmento do próprio coração, acrescentando: noutro tempo, bebi no mesmo cálice. Noutro tempo, bebi no mesmo cálice. Afastar-me dos filhinhos foi para mim a visitação de terrível angústia. Olha como é que a vida devolve. Agora nós temos Apio Corvino não mais na condição de um réu da lei, mas alguém que já operava em outras bases, a partir das próprias experiências. Já na caminhada do amor, e ainda, não nos planos ainda da justiça do resgate. Peregrinei, dilacerado, como folha relegada ao remoinho do vento. Mas acabei percebendo que os filhos são de Deus. Antes de pousarem docemente em nossas mãos. Entendo-te o infortúnio. Morrer 1000 vezes, sob qualquer gênero de tortura, é padecimento menor que esse da separação de uma flor viva que desejaríamos reter ao tronco do nosso destino. Entretanto, comentou o patrício amargurado, não seria justo defender um inocente, reclamando para nós o direito de protegê-lo e educá-lo? Quem te ouviria? Contudo, a voz, quando uma insignificante ordem imperial poderá sufocar-te os gritos?
E, além do mais, aduziu o ancião afetuosamente: se estamos interessados em servir ao Cristo, como impor a outrem o fel que a luta nos constrange a sorver? A esposa poderá não ter sido generosa para com teu coração, mas provavelmente será abnegada a mãe do pequenino. Não será, pois, mais aconselhável aguardar as determinações do Altíssimo na graça do tempo? Meu Deus, quantas lições de evangelho! Detendo-se na dolorosa expressão fisionômica do pai desventurado, Corvino observou, depois de longa pausa: não te submetas ao frio do desengano, anulando os próprios recursos. A dor pode ser comparada à volumosa corrente de um rio, suscetível de conduzir-nos à felicidade da terra firme, ou de afogar-nos quando não sabemos sobrenadar. Ouve-nos. O Evangelho não é apenas um trilho de acesso ao júbilo celestial. Não. Depois da morte. Não. É uma luz para a nossa existência. Nesse mundo mesmo. Aqui. É aqui que devemos transformar em reino de Deus. Não te recordas da visita de Nicodemos ao Divino Mestre, quando o Senhor asseverou convincente: importa nascer de novo? Nós não estamos nos recordando, amigos, porque o nosso querido Apio Corvino está dizendo para nós: o Evangelho não é apenas um trilho de acesso a um júbilo celestial depois da morte. É uma luz para a nossa existência nesse mundo mesmo, de acordo com as nossas escolhas e as nossas realizações. Ante o sinal afirmativo de Quinto Varro, o ancião continuou: também sofri. Muito. Quando ainda jovem, me decidi ao trabalho da fé. Agora vai entrar o missionário, que adquiriu experiência no cadinho do lar. E aqui agora ele vai falar da transcendência que as experiências auferidas conferem para o aprendiz caminhar por outros terrenos também. Quando ainda jovem, me decidi ao trabalho da fé. Repudiado por todos, fui compelido a distanciar-me das Gálias, onde nasci, demorando-me por 10 anos consecutivos em Alexandria, onde renovei os meus conhecimentos. A igreja de lá permanece aberta às mais amplas considerações em torno do destino e do ser. As ideias de Pitágoras são ali mantidas num grande centro de estudos, com real proveito. E depois de ouvir atenciosamente padres ilustres e adeptos mais esclarecidos, convenci-me
de que renascemos. Renascemos, sim, muitas vezes na terra. O corpo é passageira vestidura de nossa alma que nunca morre. O túmulo é ressurreição. Tornaremos a carne tantas vezes quanto se fizerem necessárias, até que venhamos alijados todas as impurezas do íntimo, como o metal nobre que tolera o cadinho purificador, até que arroje para longe dele a escória que o desfigura. Vocês estão prestando atenção que eu estou no ritmo da leitura, suspirando fundo, mas eu não posso abrir mão da ambiência que Emmanuel nos apresenta. Jesus, continuou Apio Corvino, não falava simplesmente ao homem que passa, mas acima de tudo ao espírito imperecível. Em certo passo dos seus sublimes ensinamentos, adverte: melhor será entrares na vida aleijado, que tendo duas mãos, te aproveitares delas para a descida às regiões inferiores. Está em Marcos, no capítulo 9, no versículo 43. Refere-se o Cristo ao mundo como escola em que procuramos o nosso próprio burilamento. Cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A provação é remédio salutar. A dificuldade é degrau na grande subida. Nossos antepassados, os druidas, agora ele vai se referir aos druidas, os celtas, povo que recebeu tantos espíritos ilustres, dentre eles apóstolos, Allan Kardec. Os druidas ensinavam que nos achamos num mundo de viagens ou num campo de reiteradas experiências, a fim de que possamos alcançar mais tarde os astros da luz divina, para sermos um com Deus, nosso Pai. Eu e o Pai somos um. Criamos o sofrimento desacatando as leis universais e suportamo-lo para regressar à harmoniosa comunhão com elas. A justiça é perfeita. Ninguém chora sem necessidade. A pedra suporta a pressão do instrumento que a desgasta, a fim de brilhar soberana. A fera é conduzida à prisão para domesticar-se. O homem luta e padece para aprender e reaprender, aperfeiçoando-se cada vez mais. A terra não é o único teatro da vida. Não disse o próprio Senhor a quem pretendemos servir? Que existem muitas moradas na casa de nosso Pai? O trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como pássaros que, depois de se perderem uns dos outros, sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Passando a mão pelos cabelos brancos, o velho acentuou: tenho a cabeça tocada pela neve do desencanto. Muitas vezes, a agonia me visitou, a alma cheia de sonhos. Em torno de meus pés,
A terra fria me solicita o corpo alquebrado. Mas dentro do meu coração a esperança é um sol que me abrasa, revelando em suas projeções resplandecentes o glorioso caminho do futuro. Somos eternos, varro. Amanhã, reunir-nos-emos felizes no lar da eternidade, sem o pranto da separação ou da morte. Ouvindo estas palavras, repletas de convicção e de ternura, o moço Patrício, eu, vocês, aquietamos o espírito possivelmente atormentado. E a providência divina nos convidando para retornar para o lar, para os desafios, para o trabalho, aquele campo aonde iremos colocar em prática todos esses ensinamentos. O coração da gente se enche de alegria por vários motivos, principalmente pelo conteúdo. Mas eu aqui fiquei pensando, possivelmente o Dr. Bezerra de Menezes, em pessoa, ditou esse texto para o Chico Xavier, para o Emmanuel, que o transformou numa peça de rara beleza. Porque aqui ele estava contando uma experiência dele, que vivera nas Galhas, que teve acesso a ensinamentos profundos do povo celta, que vivera em Alexandria, que se apresentou para servir Jesus, abrindo mão de uma série de bem-estar, de privilégios, de facilidades. E as expressões, elas são tão ricas, tão delicadas, tão harmoniosas, que nos levam às lágrimas, ao embargo, diante das provações do caminho que muitas vezes nós procuramos nos desviar. Insistimos em postergar, para não dizer aqueles movimentos em que nos rebelamos, ou optamos pela indiferença total, em alguns casos irresponsável. Nós estamos diante de um homem sério, compromissado, que vê o seu mundo cair, na expressão popular. Desrespeitado, o seu orgulho ferido profundamente. E o que era complexo, voltando um pouco na história do livro, na sua introdução e no primeiro capítulo, vocês vão se recordar que este mesmo espírito, Quinto Varro, reencarnou para estar do lado da flor da vida dele, uma expressão utilizada e aqui repetida pelo nosso querido Apio Corvino. A flor da vida dele, que foi escolhida para estar presa nesse tronco da vida, no tronco dos seus sentimentos. Ele se comprometera a auxiliar Tassiano. E com esse acontecimento, um dos pontos que mais abalavam a intimidade dele
era a especulação, a possibilidade de se afastar. Davi está tirando das suas mãos, dos teus olhos, aquela joia mais preciosa que ele suplicar ao Senhor para lhe conceder. Por quê? Com o repúdio, com o escândalo, com o divórcio, a separação, redundaria no distanciamento do seu filho. Então, a gente fica tentando construir a história para que a gente possa, nesse contexto que é apresentado por Emmanuel, mensurar um pouco da dramaticidade desse testemunho que o nosso querido Apio Corvino estava sendo convidado a auxiliar no procedimento do nosso querido Quinto Varro. Queridos amigos, e aí nós vamos encontrar dois seres que se conjugam em busca de uma expressão libertadora do Evangelho. Apio Corvino se apoiando nas próprias experiências, na sua dor, para tentar elevar o ânimo, fortalecer o coração daquele homem, jovem ainda, com tanto a caminhar na vida, mas passando por essa augúria que pode estar nos visitando de alguma sorte, embora com expressões diferenciadas. Porque todos nós estamos aqui para o aprimoramento. E como aprimorar, crescer, elevar, sem passar pelos caminhos mais ásperos da incompreensão, do apulpo, da vingança, do ódio, das mágoas, que muitas vezes dilaceram o caminho, os sentimentos. É complexo. Por outro lado, a providência divina nos oferece recursos que nos ajudam. Como um discurso como esse, uma palestra bendita, o livro que esclarece, a mão que se estende, o ombro que se apresenta para estar lado a lado, o sorriso que chega em momentos mais complexos para dizer para todos nós que somos filhos. Somos filhos do Altíssimo e vamos vencer. Por isso é que é necessário reconsiderar, é necessário compreender que o nosso sofrimento, a infelicidade do homem, está então na razão direta do desconhecimento. Porque nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, lá pelas questões 905 até 920, que a felicidade do espírito, a felicidade verdadeira, ela começa pela compreensão da vida, conhecer as leis. Porque conhecendo as leis, nós vamos como que entendendo que a dor de hoje, ela é o efeito da desarmonia nossa, no que remonta à própria natureza. Eu fiquei assim, muito tocado quando o nosso querido Apio Corvino toca nesse assunto, fala desse assunto. Inclusive definindo para nós que o Evangelho não é um caminho para nos levar
para uma região celestial. Ele não é apenas um trilho. Ele é uma luz para a nossa existência no aqui e agora. Esse é o ponto. Aqui e agora. Ou seja, compreendendo, fazendo uma ressignificação, as coisas tomam outro rumo, meu amigo. As notícias passam a ser consideradas com uma ótica positiva e não destruidora. A gente, nesse contexto social, humano, no momento em que passa o planeta, nós estamos sendo o tempo todo convidados a fazer escolhas que podem promover a nossa garantia, a nossa segurança, no que remonta aos nossos projetos, como podem nos colocar na retaguarda. Dependendo do ponto de vista que você analisa, você pode ir para a vanguarda. Você pode caminhar a passos firmes para se desprender do que é tortura dilaceradora para tantas pessoas. Não é verdade? Então vocês imaginem que a lei do progresso, ela é tão ajustada, ela é tão bem gerenciada pela misericórdia de Deus, que tudo vai acontecendo de uma forma que possa propiciar o bem-estar. Aqueles que estão macerados, que estão desesperados, que estão passando por augúrias mais difíceis, nós não podemos desconsiderar que é um efeito de uma causa que na grande maioria se torna desconhecida. Como aquela cena do garoto morto na praia, que chocou, que tocou tantos corações, quanto famílias que passam por dificuldades tão sérias. Esse processo da imigração em massa que acontece na Ásia, na África, pessoas desesperadas procurando um refúgio. Se você for avaliar com uma ótica negativa, o negócio está ficando pior, está bagunçado. Mas tudo isso está acontecendo sob a jurisdição do alto. Eles não têm condição de ter uma vida razoável, eles têm que ser acolhidos em alguma parte para ter dignidade. Aí, se a gente começa a analisar, por exemplo, o próprio processo de evolução, de socialização do nosso planeta, nós vamos verificar o mesmo movimento, partindo de lá para a Europa, depois para a América. Porém, agora, num processo diferenciado, aonde se mistura karma, aonde se mistura procedimentos que definem oportunidade dos indivíduos estenderem a mão, operando na fraternidade, como também existe um movimento de evolução natural de espíritos simples que estão sendo convidados a integralizar com espíritos que eu poderia até simbolizá-los como aqueles que vieram de outros níveis superiores de intelectualidade, mas ainda com muitas dificuldades no campo moral. Então, se a gente observa com uma ótica, vamos dizer assim, que favoreça, procurar buscar, pensar os pontos positivos, a gente entra num território de muita alegria, de muita festa. Então, já que eu toquei nesse assunto, observe como que, por exemplo, uma liderança positiva, e eu vou citar aqui tanto a coordenação alemã, austríaca, como também dentro de um contexto político, mas citando também uma figura religiosa como o Papa Francisco, incentivando um processo de acolhimento, mas um acolhimento com eficiência, um acolhimento com
não é só um acolhimento assistencialista, mas como uma proposta, como um projeto extremamente interessante, que vai definir o quê? Procedimentos que vão favorecer não só o bem-estar deles, mas o bem-estar de quem está acolhendo, porque vai haver troca, vai haver aprendizado, não tenha dúvida. Já por outro lado, se a gente vai observar o lado da guerra, a gente vai encontrar movimentos que nos deixam assim estarrecidos com tanto primitivismo, não é? Ainda refletindo um mundo que já não faz parte de concepções de fraternidade, de uma evolução, de um projeto de um mundo a caminho de uma verdadeira transformação, acessando a escala de mundos regenerados. Então a nossa visão ainda é muito míope. Nós temos ainda muitas dificuldades de entender o que remonta ao nosso mundo íntimo e o contexto maior. Por isso que a espiritualidade promove para todos nós o intercâmbio com as esferas superiores, para receber expressões que aqui estão poetizadas na palavra adocicada do nosso querido Apio Corvino, que são espíritos que já passaram por esses procedimentos, né, de testemunhos mais complicados no campo moral e que permanecem ou retornam para o meio da sociedade humana para darem os seus testemunhos agora em nível de amor, porque já não são tão afetados como dantes, né? Aí a gente busca o próprio simbolismo do Senhor. A dor dele é uma dor de sublimação. É uma dor que remonta para todos nós um conteúdo que nos dulcifica, embora ainda estamos distantes de compreender tamanha doação, tamanha entrega, dar a vida pelo semelhante. Dar a vida pelo semelhante. Está sendo dito pela nossa irmã que na Alemanha são os filhos do Holocausto a voltarem. Minha amiga Cleusa, você tem acompanhado algumas reflexões que nós fazemos nos nossos estudos e você sabe que acredito que já tem uns 2 anos que a gente vinha falando isso, que a Alemanha vai se transformar no coração da Europa. O coração da Europa. Isso foi nos mostrado na cidade de Stuttgart, quando nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra no mundo espiritual com um número que eu fiquei admirado. Tantas entidades espirituais das mais variadas condições. Estava à frente representantes dos espíritos ligados ao Senhor com o compromisso do Evangelho. Aí eu até pensei comigo, mas vai demorar, né? Porque na Europa existe uma dificuldade até para os espíritas trabalharem o Evangelho. Não é verdade? Para quem está vivendo aí fora sabe do que eu estou dizendo. Mas existe o outro evangelho, né? O evangelho da vivência. Então, eu gostaria inclusive de dizer aqui, até conversando com amigas da Alemanha na última semana, que parte do povo tem rejeição. Alguns ainda com reminiscências do processo lá de trás, que não vem nem ao caso citar os títulos, né, as designações. Mas existe uma maioria muito interessante que apoia e quer fazer com qualidade.
Porque o governo alemão, ele não se detém na periferia de fazer assistencialismo como alguns estão se propondo a fazer por algum período. Na Alemanha, eles abraçam e dão qualidade de vida. Para quem está no contexto e tem informações que não são informações ajustadas no contexto político, sabem do que eu estou dizendo. Então, o que vem a ser isso? Um processo só do Holocausto? Aí, minha amiga Cleusa, se você me permite, eu gostaria de dizer que a sua fala é justa, mas o mecanismo transcende a essa questão do Holocausto. Sem dúvida, ela vai se tornar o coração da Europa. Politicamente, ela é obrigada a fazer isso. Ela ela tem que abraçar todo mundo mesmo. Mas não é só nesse contexto. É a gente entender como é que funcionou o processo que o nosso querido Emmanuel, por exemplo, explica. Conta alguns aspectos no livro A Caminho da Luz, como que aconteceu com os hindus arianos, que tinham um ímpeto trouxeram na intimidade um espírito mais, vamos dizer assim, aventureiro, mais desbravador do que aqueles dos brahmas que permaneceram, né? Os filósofos que permaneceram na Índia. Estes que migraram para a Europa foram se ajustar com os autóctones, com os espíritos que eram da terra. E estes espíritos arianos é que deram um grande impulso no processo do desenvolvimento intelectual do nosso planeta. Tanto que depois, com o passar do tempo, eles migraram para a América. Então, qual que é o papel desses espíritos hoje? É retomar o caminho que eles empreenderam, que nós perpassamos. Nós que estamos nessa condição de, vamos dizer assim, de querermos conscientemente ajustar o intelecto, o aprendizado racional, mas, acima de tudo, no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, espiritual e etc, etc, etc. E para fazer isso, amigos, é só com trabalho, é só com testemunho, como o do nosso querido Quinto Varro. Quinto Varro. Como que ele iria auxiliar Tassiano? Tassiano, espírito extremamente inteligente, com uma vasta cultura, como define Emmanuel ao se referir. Uma vasta cultura. Mas nós encontramos esse Tassiano vivendo conflitos no início da história. Porque, embora envolvidos nos prazeres da carne, ele ansiava pela luz. Por isso é que quando Quinto Varro se aproximou dele no mundo espiritual, vocês vão se recordar que houve uma alteração psíquica. Porque deu liga à apresentação do benfeitor trazendo as expressões de luz, e o filho registra pelas conexões dos sentimentos a envergadura espiritual que se apresentava, o que causou nele um enfadom, vamos dizer assim, um enfado, um cansaço, diante daquelas experiências que ele estava vivenciando. Ele não queria mais aquilo, mas ele não sabia como fazer. Ele ainda estava naquela condição de entrega aos pontos que definiam o seu próprio aprisionamento. Quer dizer, o passado volta e ele tem que ser trabalhado. Isso não é simples, amigo. Isso não... O lidar com o passado não é uma prática religiosa, que basta você fazer promessas ou se candidatar à santificação e está consumado. Uma oração, uma vela, uma frequência, ou uma vinculação a uma instituição que vai te trazer a libertação. Não é assim. Pode até ser promessa de religiosos, mas na prática não funciona assim. Só o testemunho, só o aprendizado
Só o dia a dia que vai garantir para o aprendiz a sua libertação. Então vamos refletir com carinho nessa história, porque ela é riquíssima, ela é valiosíssima para o que nós estamos vivendo no dia a dia. Porque nós estamos lidando, vamos dizer assim, se vocês me permitem, com as próprias incongruências, com as próprias contradições. Porque o período nosso, ele se caracteriza pelas contradições. Por isso é que o Apocalipse, que a gente está estudando nas quintas-feiras, é um acontecimento muito interessante, à luz da doutrina espírita, porque o Apocalipse é revelação. E o que está sendo revelado é a nossa história. O que está sendo revelado são os nossos desafios. E esses desafios, quanto mais nós compreendermos a importância deles, mais seremos guindados a nos organizarmos, a formarmos verdadeiras plataformas, exército de trabalhadores que vão operar no mundo como queiram. Mas se a gente pensar com calma, com prudência, nós temos que operar dentro do nosso mundo íntimo. O que vai, não tenha dúvida, garantir um trabalho no mundo de fora também. Porque nós vivemos em sociedade, todos nós estamos dentro de uma família, não é? Todos nós temos obrigações, nós temos que auxiliar em todos os processos que estão no âmbito da nossa ação. E se não operarmos com dignidade, com responsabilidade, com autenticidade, nós estaremos o quê? Deixando tarefas pelo caminho. A gente observou aqui na leitura do texto como que o Emmanuel foi cuidadoso em, depois que ele perpassa tantos ensinamentos, que eu convido vocês a pegar esse texto. Como é que a gente fala aqui em Minas? Nós vamos esmiuçar esse texto. Esse é o convite. O meu papel aqui é de apenas ter a pretensão de colocar, assim, estimular, né, como um facilitador a todos vocês a correrem atrás. Esse é o nosso papel. Porque eu não venho aqui ensinar nada de diferente, que todos nós aqui já conhecemos muito. Todos nós aqui já temos as lições do Evangelho aqui. Agora elas precisam passar para cá. Não é verdade? Então, não deixem. Busquem essa obra. Porque aqui, eu sou capaz de dizer que cada parágrafo desse aqui, o pessoal que nos conhece, né, sabe que cada parágrafo desse aqui pode ser 2 dias de prosa. Porque tem muito conteúdo. Agora, o Emmanuel, ele encerra o discurso. Vocês estão observando que eu não estou voltando, né? Eu estou abrindo, falando de uma maneira geral, estou tentando decodificar as ideias que estão chegando aqui, através da nossa teleaudiência, se eu posso assim me expressar. É o pensamento daqueles que nos tutelam. Mas o que me chama muito a atenção aqui agora é a forma com que o Emmanuel encerra o discurso. Isso aqui, essa maneira, ela é tão especial, porque depois que o Quinto Varro ouviu tudo isso, ele foi se sentindo mais... Ele foi abrandando o mundo íntimo, ele foi se acalmando, ele foi sendo consolado, porque o Evangelho consola. Esse é o Evangelho que a doutrina espírita nos apresenta. Não é um Evangelho que vai criar medo, desconfiança. Olha, o que trouxer para você insegurança não tem a ver com o Evangelho. O que deixar alguma coisa assim de vibração que não seja positiva, cuidado. Porque pode até estar sendo dito em nome do Evangelho. E tem muitos modismos por aí. Sempre tiveram, vão continuar tendo,
Porque afirmam os entendidos das profecias que nós temos aí em torno de 1000 anos para caminhar aí, para passar a vassoura. Não é? Para passar a vassoura. E essa equação ela é extraordinária em João, não é? Em Daniel. O tempos, né? Tempos, tempo e metade de um tempo. Nós vamos discutir esse assunto aí. Mas, contudo, todavia, porém, tem alguns que querem dar até data para o processo. Meu Deus. Tem gente que quer falar, quer dar um ano. Olha, nós estamos estudando na teoria da presciência, que é a abertura do estudo do Apocalipse, e tínhamos que abrir com Kardec. Não podia ser de forma diferente. Tá? Inclusive para a gente refletir um pouco do que vem a ser essa presciência, ou um processo profético, qual que é o papel do profeta, qual que é esse atributo mediúnico, essa condição de perceber. E quando a gente fala do profetismo ou da clarividência, não é só ver futuro, é ver passado. Porque na realidade, quanto mais você vê o futuro, mais você vai ser convidado a mergulhar no passado. É uma balança que tem que se equilibrar. Pegaram aí? Tem que se equilibrar. Você acendeu um pouquinho, a outra parte desce. É assim que acontece a evolução. Subida, descida, ascensão e queda. É assim. Jesus é levantado porque ele desceu. Levantado na cruz, nós levantamos o corpo do Cristo, não é? Na cruz, mas depois ele desce da cruz. É assim que funciona. Ele sobe ao monte, por exemplo, das Oliveiras para orar, aí ele desce do Monte das Oliveiras, depois ele é preso lá no monte, no monte, no Getsemane, depois ele é levado para o Monte da Caveira, o lugar da caveira. O Emmanuel faz estudos, assim ele vai fazendo estudos soltos numa página aqui, numa outra colar, mas a gente vai entendendo o que significa isso. Por exemplo, nós temos o Monte da Caveira. O Monte da Caveira. Vocês gostariam que eu abordasse o assunto da caveira? Se vocês derem o respaldo, eu acho que o nosso tempo vai nos permitir. Um instante. Ai, que pena. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Eu peço desculpa. A ideia surgiu, mas o livro não está aqui. Alguém tirou ele aqui. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão pegar o livro Levantar e Seguir, de Emmanuel. Que pena, viu, gente? Que pena que ele não está aqui fácil. Levantar e Seguir. Tem uma lição que é intitulada A Caveira. É um texto extraordinário que Emmanuel faz um estudo do que simboliza o Monte da Caveira. Não é? Aquela condição. É o campo mental. É o campo mental em vias de elaboração. Né? Mas fica para uma outra oportunidade, eu me comprometo a trazer aqui no outro estudo. Mas vamos voltar. Então, o que vale para nós é esse testemunho, é esse burilamento. E os tempos atuais, conforme a gente estava dizendo, eles são extremamente propiciadores, facilitadores, para a gente entender como é que se dá o mecanismo. Então, ele termina o discurso e o nosso querido Quinto Varro tem que voltar para casa. Agora, vamos nos colocar na posição do Quinto Varro voltando para casa? Para encontrar o seu filho.
para encontrar aquele ambiente que trouxe para ele tantas dificuldades, mas ele tinha que voltar para casa. Ele tinha que se estabelecer, se fortalecer para enfrentar o que a providência divina iria oferecer para ele. E o livro, nós só estamos no começo, ele é riquíssimo. E nós vamos ver esse drama se desenrolando, obviamente, que não tenho a pretensão de dissecar o livro, porque senão nós estaríamos fugindo do nosso propósito. Mas a história do Quinto Varro, do testemunho que o Apio Corvino vai passar por ele, da vida do Quinto Varro depois, do seu filho Tassiano e algumas outras histórias, nós vamos tentar trabalhar de uma forma assim a trazer mais ensinamentos, mais alguns pontos que possam nos ajudar no nosso encaminhamento. Eu hoje, dentro dessas descrições, acabei não me interagindo tanto com vocês no chat. Eu peço desculpas, mas o assunto hoje realmente mexeu muito e exigiu um tanto de nós no que remonta a sermos fiéis à descrição do nosso querido Emmanuel. Eu gostaria então de questioná-los se vocês têm alguma pergunta a fazer ou se nós podemos hoje caminhar para a conclusão do nosso trabalho, embora o nosso tempo ainda poderia nos apresentar mais reflexões. Mas se não houver necessidade, a gente vai encerrar o estudo hoje um pouco mais cedo. Eu aproveito para perguntar: Marilac, Meire, Cleusa, Simplício, Carlos, Norival, Elisa, Lourdes, Jussara, Maria de Fátima, algum de vocês tem alguma pergunta ou alguma ponderação para fazer? A palavra está aberta. Se não houver manifestação, eu vou encerrar o programa da noite com uma leitura do livro Harmonização, do nosso querido Emmanuel, para a gente poder fechar os trabalhos da noite. Nós estamos caminhando para a terceira e última etapa do programa. Não, para mim está perfeito. Bom, então, abri ao acaso o livro Harmonização de Emmanuel, na lição intitulada Últimos. Vamos ver o que está reservado para nós. Na Terra, é sempre difícil corresponder à expectativa do céu. Quando nos situamos nos primeiros lugares da vida de relação. Aqueles que dominam nos enganos educativos da carne se algemam. Habitualmente, há tantos compromissos com a sombra que, de modo geral, não dispõe de recursos senão para a defesa obstinada dos seus tesouros de ilusão. A evidência do mundo quase sempre é aflitivo cativeiro. A liberdade entre as criaturas terrestres é supressão de liberdade. A riqueza material frequentemente é dolorosa escravidão do espírito. A mocidade física, em muitas ocasiões, é tentação à indisciplina, com imprevisíveis consequências. A autoridade terrena
costuma ser a amargurosa tortura moral. A vitória entre os homens, na maioria das vezes, sofre lastimável degenerescência, arrojando-se facilmente aos despenhadeiros do crime e do arrependimento. Mas os que sabem caminhar nos últimos lugares do mundo realizam sublimes aquisições da alma no rumo da imortalidade. Quem sabe apagar-se na humildade contempla a divina claridade que fulge mais além. Quem aprende a perder para as trevas entra na posse dos tesouros imperecíveis da luz. Quem não pode brilhar nos artifícios da carne volta-se para dentro do próprio ser e aí consegue plasmar qualidades de eterna beleza. Quem sabe receber a lição dos vencidos enche-se de misericórdia e compreensão, convertendo-se em luminoso vaso de fraternidade, por onde se derrama o auxílio de Deus para as criaturas. Se te encontras, acaso, entre os últimos, guarda a paciência e regozija-te, porque estarás na companhia daquele que se fez o derradeiro de todos os tempos, como a sublime fonte de luz, que se agiganta com os séculos, clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. Essa lição fala tudo que os exemplos de Apio Corvino e Quinto Varro nos oferecem no livro Ave Cristo. Apio Corvino, para proteger Quinto Varro, que amando de Opílio Venturo seria assassinado, ele troca de vestimenta com Quinto Varro e permite ser assassinado, porque ele era um ancião que não aspirava a não ser dar o seu último testemunho como cristão. Dar a vida pelo Mestre. Dar a vida pelo Mestre era dar a vida para Quinto Varro. Porque um dia ele tinha dito para o Quinto Varro: você quer servir ao Cristo ou você exige que o Cristo te sirva? Ele se fez o último a definir que os grandes exemplos, as maiores mensagens, resplandecem luz no testemunho. No testemunho a alma sublima. No testemunho ela entra em comunhão com o próprio Salvador, que, como ensina o nosso educador Emmanuel, ele se fez o derradeiro de todos os tempos, como sublime fonte de luz que se agiganta com os séculos, clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. Se queres ser maior no reino dos céus,
seja o menor. Se faça o último. Perder para as trevas é fazer luz. E tem muita gente, até no nosso meio espírita, que chegam a dizer, se posicionam contrários ao silêncio do amor. Preferem as trombetas, os badalos, preferem o estardalhaço, até das metralhadoras, para se dizerem cristãs, sendo que o Cristo, o campeão do túmulo vazio, nos legou o maior ensinamento de todos. Por isso, ele foi o único que venceu a morte e resplandece nos céus. E continua nos dizendo: vinde a mim, vinde a mim, na harmonia, no equilíbrio, no amor e na paz. Ave, ave, ave Cristo. Boa noite para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a Deus por mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Valeu. Um beijo no coração dos amigos para sempre, das terras das Minas Gerais. Que assim seja.